Imagine uma família que vive no aperto, sem nunca conseguir fazer o dinheiro sobrar e não tem R$1 na reserva de emergência. Aí chega uma crise econômica, desemprego em alta e uma pessoa dessa família perde o emprego. A renda diminui bruscamente, mas eles continuam tentando manter o mesmo padrão de vida. Mantendo os filhos na escola para dar eles o que eu não tive, a farra com os amigos todo final de semana, acorda atrasado e mais uma vez chama um Uber. Os boletos continuam chegando. E essa família vai tentando, empurrando com a barriga e quando menos espera, bum, estamos endividados. Mas não se preocupa que se você tá endividado ou conhece alguém que tá passando por esse momento difícil, vem comigo que hoje nesse vídeo eu vou te dar os 6 passos práticos para você sair das dívidas e investir no futuro. Bora nessa? Você tá querendo limpar o seu nome e parar de acordar com o telemarketing ligando para você toda manhã? Então vem comigo porque nesse vídeo eu vou te dar 6 dicas práticas, passo a passo, para você quitar as suas dívidas sem sofrimento. E se liga que a última dica tá sensacional, você só vai encontrar por aqui e eu te garanto, ela vai mudar a sua vida. Mas antes de partir para o primeiro passo, deixa eu te falar uma coisa. Você vai precisar avaliar quais são os prós e os contras de quitar aquela dívida. Afinal, não são só flores limpar o nome, tá? Exige muita disciplina, o processo pode ser cansativo para você, vai apertar um pouquinho o orçamento, então você precisa estar certa de que você quer quitar aquelas dívidas. Porque se por um lado você vai ter muito mais liberdade, uma sensação de recompensa, de realização e de saúde financeira estando sem dívidas, por outro lado, o processo ele pode demorar um pouquinho e ser um pouquinho doloroso aí para sua família, já que vai apertar esse orçamento, tá? Um pouquinho para você conseguir alcançar esse seu objetivo. Então avalie quais são os prós e os contras e se tá realmente no momento em que você quer começar a quitar suas dívidas. E bora lá pro primeiro passo. Bom, e pro primeiro passo você vai precisar conhecer cada uma das suas dívidas. É por isso que eu tô aqui com o meu Flipchart e montei para vocês essa planilha de dívidas que eu vou passar para vocês. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um plano de quitação de dívidas, mas não baixe ele ainda não. Deixa eu explicar como é que ele funciona. No final desse vídeo você já vai estar entendendo como é que ele funciona e aí então você vai lá e baixa ele para você poder usar na sua casa. Mas basicamente essa planilha serve para você conhecer todas as suas dívidas. É por isso que você vai pegar uma folha de papel e vai riscar 7 colunas. Nessas colunas você vai colocar as seguintes informações: qual é a sua dívida, quem é o credor, qual a taxa de juros dessa dívida, quantas prestações você tem para pagar, qual o valor das prestações e qual é o valor das prestações em atraso, caso você tenha atrasado aí alguma prestação. E no final você vai colocar o total a pagar. Dessa forma você vai conseguir visualizar quais são as dívidas, quais são os credores. No lugar do credor, por exemplo, você vai colocar se é o banco, se é a operadora do cartão de crédito. No lugar dos juros, você vai colocar qual a taxa de juros caso você atrase aquela parcela, qual a taxa de juros mês a mês que aquela dívida vai crescer, para que você tenha consciência de quais são os juros que você vai pagar e assim você possa escolher qual a dívida você deve priorizar. Geralmente é ideal que a gente priorize as dívidas com maior juros, porque elas têm mais potencial de crescer ao longo do tempo. Então, quanto você mais ignora ela, mais ela cresce. É muito importante conhecer todas as dívidas e ir acompanhando cada uma delas. Vamos para o segundo passo? Bom, vamos lá para a segunda dica. Essa dica para mim é uma das mais importantes e que explodiu minha mente quando eu descobri. A segunda dica é você voltar a sonhar. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes é difícil até dormir quando você tem muita dívida. Sua cabeça não para de pensar, você fica ansioso para poder quitar a dívida, fica nervoso, não consegue se desligar daquele pensamento. Mas é muito importante que você volte a sonhar.
Porque quando a gente concentra todas as energias no processo de quitação da dívida, colocando na nossa mente que a gente precisa quitar, precisa se organizar para poder quitar aquela dívida, isso faz com que a dívida seja o seu maior objetivo financeiro. Assim, depois que você consegue quitar a dívida, você fica sem ter muito propósito financeiro, sem ter para onde ir e acaba se desorganizando financeiramente de novo, porque você não tem outra meta, não tem nada que faça você se engajar para poder organizar suas finanças. E aí, sem meta, sem objetivos claros, sem organização financeira, o que acontece? Você volta para estaca zero, você volta a se endividar. É por isso que você precisa voltar a sonhar e colocar uma outra meta no horizonte da sua dívida. Assim, a dívida vai ficar como se fosse só um obstáculo que você precisa superar para poder alcançar o seu verdadeiro sonho, que é a sua verdadeira meta. Então volte a sonhar, volte a pensar nas viagens que você quer fazer, na casa própria que você quer comprar, no carro que você quer trocar, enfim. Seja qual for a sua meta ou o seu sonho, você precisa voltar a sonhar e a focar energias nela. A dívida, ela é só um obstáculo. E com essas dicas aqui, você vai conseguir superar ele rapidinho. Vamos lá para a dica de número 3. Você estava esperando por essa dica de número 3? Comenta aqui se você está gostando dessas dicas até agora. E fica até o final porque a última dica vai transformar a sua vida financeira. Se liga! Bom, a terceira dica é organize o seu orçamento. E eu não vou me demorar muito nessa dica, porque a gente já tem vídeo suficiente sobre orçamento, então eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu ensino um método para você organizar o seu orçamento de forma equilibrada, onde você consegue pagar as suas dívidas, custear os seus custos essenciais e ainda investir no seu futuro. Porque aqui você não vai precisar escolher se você paga a dívida primeiro ou se você vai investir primeiro, tá? Não precisa quitar a dívida para começar a investir depois. Você pode sim e deve fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque já pensou, você tá lá focado em quitar as suas dívidas e aí o seu cano estoura, ou você bate o carro, ou perde o emprego. Você precisa ter uma reserva de emergência. Por isso é super importante que você vá poupando ali e investindo, mesmo que pouquinho, todos os meses para essa reserva de emergência, no mesmo momento que você vai quitando a sua dívida. E nesse orçamento você vai aprender como fazer as duas coisas ao mesmo tempo e sem sofrer, que é o mais importante. Quarto passo, corte os gastos desnecessários. Tudo bem, eu sei, você pode até me dizer que você só vive com o essencial, que você não tem nenhum gasto supérfluo e tudo mais. Tudo bem, eu vou fingir que acredito em você, mas vamos fazer uma coisa para testar, só para ver mesmo se é verdade? Bom, pegue os seus últimos extratos bancários, os 3 últimos extratos bancários, ou faturas do cartão de crédito, se você é uma pessoa que gasta mais no cartão de crédito do que no débito. Se você gasta mais no débito, extratos bancários. Se você gasta mais no crédito, no cartão, as faturas do seu cartão de crédito. Você vai imprimir as 3 últimas faturas ou extratos bancários e aí, de posse dessa fatura, você vai pegar um marcador de texto, o mais chamativo que você tiver, e você vai marcar com esse marcador todos os gastos que tiver ali na sua fatura ou no seu extrato e que você não deseja levar para o mês seguinte. Você vai observar bem, vai refletir sobre esses gastos e vai marcar de vermelho ou de rosa, uma cor bem chamativa, todos aqueles gastos que você não deseja manter no seu orçamento no mês que vem. E se ainda assim você tiver dificuldade de avaliar quais são esses gastos que você quer cortar ou que não deseja manter, para 10 minutos e faz uma lista de todos os custos que são essenciais para você. Se você está chegando agora e ainda não sabe o que são custos essenciais, deixa que eu te explico. Essencial são todos aqueles custos que você não pode viver sem. Mesmo que você perca o emprego, que não tenha nenhum dinheiro, você vai precisar continuar gastando com aquelas coisas. E aí vai só as coisas essenciais. Aluguel, água, luz, internet, alimentação. Todos esses são custos considerados essenciais. Mas cuidado para não confundir.
A alimentação é essencial. Pedir delivery todo dia, não. Então, tenha sensatez na hora de escolher quais são os gastos que você precisa cortar. É muito importante que você mantenha o seu padrão de vida dentro desses custos essenciais. Que você não gaste nada muito além disso, porque esse é o sacrifício que você precisa fazer para poder ter um pouco mais de dinheiro sobrando para negociar as suas dívidas. Mas fica tranquilo que esse orçamento apertado não vai durar muito tempo. Se você seguir direitinho esses 6 passos, você vai conseguir se livrar da dívida em tempo recorde. Dica número 5. Estabeleça um limite para o seu processo de quitação. Assim como o seu orçamento ele precisa de limite, a sua dívida também precisa de limite. Afinal, você não vai trabalhar o mês todo só para pagar a dívida. Você tem que comer, você precisa pagar o aluguel. Então, você precisa estabelecer um limite, você precisa colocar ali um cerco para o valor que você tem disponível por mês para poder quitar a sua dívida. E aí que aqui na Grana Preta a gente usa o método 70-30. 70% da sua renda vai para os seus gastos essenciais, os seus gastos com o presente, e 30% da sua renda vai para os seus gastos futuros, para as suas metas, reserva de emergência, aposentadoria e para quem está endividado, quitação de dívidas. Então você precisa pelo menos de 10% da sua renda reservar para poder quitar a sua dívida. Vamos fazer um cálculo. Se você ganhar um salário mínimo, R$770 vão para os seus gastos essenciais e 330 vai para as suas metas de futuro. Desses 330, você vai dividir por 3 e R$110 vai para cada uma das suas metas. Reserva de emergência, reserva de aposentadoria e quitação de dívidas. Então, quando você for negociar a sua dívida, sentar na mesa do seu credor e negociar, você vai falar, olha, eu tenho interesse em quitar minha dívida, mas eu só tenho R$110 por mês para quitar essa dívida. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Você pode reduzir os juros, negociar para que ele reduza os juros, negociar para que ele diminua as parcelas, para você conseguir encaixar as suas dívidas dentro desses 10%. Se você tem mais de uma dívida, você vai precisar avaliar qual você quer quitar primeiro, ou você pode reservar metade desse dinheiro, R$50, R$60, para cada uma das suas dívidas, tá? Não é vergonha para ninguém dizer que tem pouco dinheiro para envolver no processo de quitação. O importante é que você tenha o interesse em quitar e isso vai ser muito apreciado pela instituição que for negociar a dívida com você. Ah, e outra coisa que é importante dizer sobre isso de estabelecer limites é que você vai estar passando para o seu credor, para o banco ou para o atendente de telemarketing que você tem plena consciência de como está a sua vida financeira, de como está o seu orçamento e de quanto exatamente você tem para negociar a dívida. Não adianta, não precisa ter vergonha. Vergonha seria você estrangular o seu orçamento e dizer assim, meu Deus, eu preciso quitar urgentemente essa dívida. Ir lá e dizer, toma meu salário, toma minha renda extra, toma tudo que eu tenho, eu preciso quitar essa dívida. Isso é vergonha. Porque você vai acabar estrangulando o seu orçamento. Com o orçamento apertado, você não vai ter grana para pagar por todas as suas coisas, alimentação, aluguel, contas. E aí você vai ficar apertado. E o que você vai fazer? Quando você se vê apertado, você vai recorrer de novo ao cartão de crédito ou a um empréstimo para poder cobrir as suas despesas. E aí que você se ferra novamente, tá? E volta para as dívidas. Então é muito importante que você estabeleça esse limite seguro para você quitar a sua dívida e também para você não fechar um acordo que esteja muito acima das suas capacidades hoje e acabar se enrolando com as parcelas e quebrando esse acordo. Isso é muito ruim também, porque quando você quebra um acordo, você acaba vindo juros acima de juros em cima das prestações, porque você acabou atrasando e aí você vai empurrando para o mês que vem e aquilo vira uma bola de neve. E vamos lá para o 6º e último passo, que é o passo mais aguardado. A gente faz, né? Ela faz o mistério dela.
Eu sei que vocês estão querendo saber e eu vou logo compartilhar com vocês que são informações privilegiadas. Porque sim, eu já fui operadora de telemarketing e já trabalhei negociando dívidas de uma grande instituição financeira, a qual eu não posso revelar qual foi, mas eu trabalhei para uma dessas instituições que oferecem linhas de crédito e cartão de crédito e tudo mais, empréstimo para pessoas. E, gente, isso é muito real. É muito importante todas essas dicas que eu trouxe para você ter consciência sobre a sua vida financeira e, acima de tudo, você saber negociar uma dívida. Por isso, antes de você atender o telefone do telemarketing, você tem que estar consciente sobre todos esses passos. E aí, depois que você já tiver com tudo organizado, você vai lá e atende. Porque no momento que a instituição financeira ela passa a sua dívida para uma assessoria cobrar, que aí entra o telemarketing, significa que o banco já desistiu praticamente de que você pagasse a sua dívida. Então, para ele não tá mais interessado em negociar diretamente com você. Agora, para ele é interessante só que você se comprometa a pagar pelo menos parte da sua dívida ou a começar a negociar, entrar em acordo, para que ele não fique com fama de uma instituição que tem maus pagadores, que tem clientes que são maus pagadores. E o mercado financeiro não vê isso com bons olhos. Por isso, para o banco é só interessante que você pague para que ele não entre em bruto. Bruto é essa situação onde o mercado financeiro começa a enxergar com maus olhos aquela instituição que não consegue fazer com que os clientes de fato paguem as suas dívidas, porque é assim que a maioria dos bancos ganha dinheiro, emprestando dinheiro a juros para que a gente pague e aí o banco consiga multiplicar aquele dinheiro. Se você já está recebendo ligações de telemarketing, isso não necessariamente é um mau sinal, na verdade é um bom sinal, porque aquele operador de telemarketing ele tem uma maior margem de negociação dos juros com você, tá? Por que isso acontece? Para que aquela oferta que ele vai te fazer se torne mais convincente. Agora, um segredo, ele não vai te dar o desconto máximo logo de cara, tá bom? Deixa eu confessar para vocês, a gente tem um desconto de 0 a 100% em cima dos juros. Eu já negociei dívidas do valor final que a pessoa tinha que pagar ser menor do que o valor que ela fez em compras lá no início, quando ela adquiriu a dívida. Então, a margem é gigante de negociação, a gente pode abater até 100% dos juros. Eu falo, gente, como se eu ainda trabalhasse no telemarketing, né? Mas não trabalho mais, surtei, porque é muito estressante, quem já trabalhou lá sabe como é. Mas tem uma margem gigante. O importante é que você saiba disso. Ele tem uma margem gigante que ele está escondendo ali de você. Então, se você souber ir levando ele no papo, ele vai chegar até esse desconto de 100% dos juros. E é aí que mora a sua grande oportunidade. Porque quando ele fizer esse desconto, a sua dívida vai reduzir pela metade o tamanho, assim. E você vai conseguir ter uma oferta bem melhor para quitar ela. Então, foco no 100%. É óbvio que ele não vai te dar 100% de cara, porque o telemarketing depende daquela negociação para ter uma comissão maior no final do mês. Mas se você for levando ele no papo, você demonstrar que, pô, eu sei disso, eu sei que você tem uma margem maior de juros para me dar, vamos lá, eu tô interessada em pagar essa dívida, mas para eu te ajudar, você precisa me ajudar também. E aí você vai levando ele no papo, você vai sendo mais vendedor que ele, mais sagaz, até conseguir esse desconto de 100% em cima dos juros. E aí então você fecha o acordo, lembrando das outras dicas, é claro, não pode esquecer de manter aquela parcela dentro daqueles 10% ou da quantidade de dinheiro que você tem disponível no seu orçamento para poder quitar essa dívida. Bom, gente, essas são as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já comenta, deixa seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas endividadas que você conhece. Tá com a corda no pescoço? Assiste esse vídeo, anota as dicas, baixa aqui embaixo o plano de quitação de dívida e vai se organizando. E depois manda mensagem pra mim quando você conseguir quitar a primeira dívida, já manda aquela mensagem que vai ser muito legal pra mim saber que vocês estão aplicando esse conhecimento. Outra coisa que eu queria falar, muito importante, é de lembrar desse processo de priorizar as dívidas. Primeiro, prioriza as dívidas com maior juros, tá?
Depois, as dívidas de cartão de crédito, porque elas têm o juros rotativo, ou seja, juros em cima de juros, e pode crescer muito a longo prazo. E em terceiro lugar, se você tá devendo para aquela vizinha, para aquela amiga, tia, algum parente que fica te atazanando toda vez que você passa, ela vai te cobrar a dívida, pague pelo amor de Deus essa dívida. Porque, em primeiro lugar, essa pessoa talvez precise tanto do dinheiro quanto você. E em segundo lugar, você pagar essa pequena dívida que você tem com essa pessoa, mas que te incomoda tanto, vai te ajudar, vai te dar muito mais motivação para você correr atrás e encarar as dívidas maiores e negociar as dívidas com o banco, tá bom? Isso vai te dar uma super motivação. É isso, muito sucesso na sua negociação, um beijo e até o próximo vídeo.